Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade aqui à nossa aula sobre verminoses, tá certo? Hoje a gente encerra esse tema com mais duas verminoses provocadas por nematelmintos. Lembrando que nematelmintos são aqueles vermes de corpo cilíndrico alongado, tá bom? Pois bem, pessoal, a gente vai começar então falando da elefantíase, né? Essa doença recebe esse nome em virtude da situação anatômica, né, morfológica, em que as vítimas, os acometidos, se encontram depois da infecção, tá certo? Você observa nessa foto aqui, ó, nessa imagem, a gente tem um indivíduo acometido por elefantíase, né? O termo correto para a doença é filariose, tá bom? Que é uma doença provocada por nematelmintos, né? As chamadas filárias, tá certo? E que a gente vai entender mais ou menos agora como é que funciona o ciclo dessa doença. É diferente das outras doenças que a gente estudou até agora, e vale esse parêntese, essa doença ela não está diretamente relacionada à presença de fezes contaminadas no local. Então, o saneamento básico, por mais importante que seja, nesse caso aqui não está diretamente relacionado à doença, porque ela tem um vetor artrópode, que é o mosquito, né, do gênero Culex. Então, o agente causador dessa doença é um nematelmito conhecido como Wuchereria bancroft, né? Ele é um verme que produz no seu mecanismo de reprodução larvas, né, que são chamadas de filárias. E essas larvas filárias é que obstruem o nosso sistema linfático, provocando extravasamento de líquido e deformação dessas estruturas que ficam em torno desse aparato linfático, tá bom? Então, esse verme aqui, ele é um parasita heteroxeno, a gente já discutiu isso aqui. Parasitas heteroxenos são aqueles que precisam de diferentes hospedeiros para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Então, esse parasita ele vai usar tanto os seres humanos quanto os mosquitos para completar seu ciclo de desenvolvimento. Por isso que a gente diz que ele é heteroxeno, tá? Ele é um parasita que precisa de hospedeiros diferentes para terminar de se desenvolver. Então, o hospedeiro vertebrado para esse parasita é o ser humano. Já o hospedeiro invertebrado é esse mosquito aqui, o Culex, tá? O gênero do mosquito é o mesmo gênero do pernilongo comum, beleza? Quanto ao local de parasitismo, ele afeta nos seres humanos o sistema linfático. O que é o sistema linfático? A gente apresenta um aparelho circulatório que é composto pelo coração e pelos vasos, né, sanguíneos, veias, artérias, arteríolas, vênulas e capilares. Só que dando suporte a esse sistema de vasos, a gente tem um sistema auxiliar, né, que recolhe fluidos que extravasam do sistema sanguíneo, né, dos vasos sanguíneos, mas que também tem uma função de proteção do nosso corpo, como a produção de sistemas de substâncias imunológicas e dentre outras. Então esse órgão ele também esse sistema também é dotado de alguns órgãos como timo, baço, e ele apresenta uma rede de vasos que são chamados de vasos linfáticos, né? Em algumas áreas, esses vasos apresentam linfonodos ou nódulos linfáticos, são muito comumente observados aqui na região essa região cervical, na região do pescoço, axila, virilha, tá? Que são os nódulos linfáticos. Bom, então esse parasita aqui ele acaba se instalando nesses vasos e obstruindo a passagem de líquido nesses vasos. Quando essa passagem de líquido fica obstruída, consequentemente, aquele líquido que deveria estar sendo drenado aqui pelo vaso não é e acaba se acumulando nos tecidos em volta, provocando essa deformação, né, naquela região. Aquele tecido é demasia, incha, se deforma. Se aquilo não for corrigido de imediato, aquela deformação se torna uma deformação permanente. Tá? Então, essa doença é uma doença grave, se não tratada. Como é que funciona o ciclo biológico da doença? Primeiro, tá aqui o mosquito contaminado, ele vai e pica o humano. Né? Consequência disso é que ao injetar saliva através da picada, ele injeta também as filárias, que são as larvas do parasita, e essas larvas de parasita acabam migrando para a corrente sanguínea humana.
Da corrente sanguínea, elas passam para os vasos linfáticos, onde elas acabam obstruindo a circulação linfática e provocando essa, essas alterações anatômicas, né? No órgão que foi acometido, na região que foi acometida. Algumas dessas larvas que estão presentes aqui nos vasos linfáticos migram para o sistema sanguíneo, né, para o sangue, e quando outro mosquito vem e se alimenta de sangue dessa pessoa, esse mosquito acaba se contaminando e levando essa contaminação adiante, tá? Então você pode ser contaminado e pode ser o contaminante também para a propagação dessa doença. Por isso que onde existem pessoas com filariose, se tem que ter um cuidado enorme, principalmente em relação às picadas e transmissão através dessas picadas, tá? Então aqui mais uma vez o ciclo mostrando os estágios que acontecem no corpo do inseto e no corpo do indivíduo, né? Então o inseto aqui se alimentou de sangue do indivíduo contaminado. Essas larvas estavam presentes no sangue, migram para o músculo do mosquito, para os músculos torácicos do mosquito. Né? Quando essa larva se torna adulta, ela volta para a probóscide do mosquito. Probóscide é aquele biquinho que o mosquito utiliza para ingerir o sangue. E quando essas larvas estão na probóscide e o mosquito pica outra pessoa, ele acaba injetando essas larvas no indivíduo que ele vai contaminar. Então, ao injetar aqui as larvas no indivíduo humano, né? Essas larvas migram para a corrente sanguínea, crescem, se tornam adultos, né? Invadem os vasos linfáticos e começam a se reproduzir nesses vasos linfáticos. Depois disso, essas larvas aqui, formadas a partir do processo de reprodução, obstruem esses vasos, provocando todos esses sintomas. Né? Se um novo mosquito pica a pessoa e se alimenta com essas larvas, ele reinicia todo o ciclo de contaminação, tá certo? Então, aqui alguns exemplos das deformações que essa doença pode acarretar, né? Então, perceba que é algo bem grave, tá? O nome da doença, né, elefantíase, se dá exatamente por isso, porque esses edemas lembram muito os membros do elefante, né, do animal. Eu acho meio pejorativo a doença, então eu prefiro chamar de filariose. Né? Eu acho esse termo elefantíase, né, inadequado, mas tudo bem. Quais são os sintomas possíveis? Né? Febre, que vai estar sempre presente em infecções, né? E inflamações, como é um processo inflamatório, né? Como há um processo inflamatório nesses vasos, então a febre vai estar presente. Esse processo inflamatório dos vasos linfáticos a gente chama de linfagites. Os edemas corporais, edema é inchaço, né? Nessas áreas afetadas e a consequente deformação dos membros. Como é que a gente evita essa doença? Não tem um outro meio de evitar que não seja o combate ao mosquito vetor. Tá? Então, cuidado na reprodução desse mosquito, né? Aquele mesmo princípio de não de... esses mosquitos eles têm hábito de reprodução em ambiente aquático, então não deixar a água parada. A gente se preocupa muito com a dengue, né? E tudo que também é uma virose super perigosa, né? A dengue, a chikungunya, a zika. Mas além dessas doenças virais, existem outras doenças que são provocadas por mosquitos que têm vetor artrópode e a filariose é uma dessas. Então é sempre bom lembrar, né, de redobrar esses cuidados em relação à água parada, porque é muito mais fácil combater o mosquito em estágio larval do que sair matando um por um com sua raquetezinha ou dando tapa, enfim, que seja. Tá certo? Aqui mais um exemplo de deformações que podem ocorrer, né, com a filariose. Enfim, pessoal, a gente vai falar agora sobre a enterobiose, né, conhecida também como oxiurose. É uma doença relativamente mais simples que a filariose, né? É provocada por um nematelmínio conhecido como Enterobius vermicularis. E nesse caso ele também, né, é cilíndrico, de corpo cilíndrico, mas ele é um parasita monoxeno, ou seja, ele só precisa de um tipo de hospedeiro, que é o ser humano, tá certo? Então esse parasita ele vive parasitando o intestino grosso, né, dos seus hospedeiros, e a forma mais comum de contaminação é a ingestão dos ovos, né, que estejam contaminando alimentos que se consomem de forma crua
e que não sejam devidamente higienizados, como frutas, verduras, enfim, ou pela autocontaminação, que é quando o indivíduo é contaminado, né, por falta de cuidados sanitários básicos e de higiene pessoal, ele se autocontamina, ele se recontamina. Então, suas mãos acabam entrando em contato com esses ovos e ele leva as mãos à boca e acaba ingerindo novamente esses ovos. Muitas vezes esses ovos eles são produzidos até por vermes que já estão no seu interior, né? No seu próprio intestino. Tá certo? Então, como é que é o ciclo biológico dessa doença? Começa pela ingestão dos ovos, a pessoa ingere esses ovos, eles têm uma cutícula aqui resistente que permite, né, que eles atravessem aqui os ácidos estomacais sem sofrer dano, né, eles atravessam também o intestino delgado, onde esses ovos eclodem, se transformando em larvinhas. Essas larvinhas, quando adultas aqui no intestino grosso, começam a se reproduzir, né? E elas têm como uma característica interessante o fato de as fêmeas migrarem aqui para a região do ânus na hora de depositar seus ovos, tá certo? Então elas depositam sempre os ovos nessa região aqui, próxima à saída do tubo digestório, né? Nessa porção do ânus. E a movimentação dessas larvas nessa região aqui do ânus provoca o principal sintoma dessa doença, que é o prurido anal, a coceira. Então, é uma doença que provoca essa coceira aqui na região do ânus, esse prurido, né? Como é uma doença que afeta muito criança e criança não tem esse cuidado que o adulto tem, então, ao sintoma de coceira, o que é que a criança vai fazer? Obviamente, coçar. Então, ela leva aqui a mão à região do ânus, coça, e como os ovos estão sendo depositados aqui, essa mesma mão que ela levou aqui ao ânus para a coceira se contaminou com os ovos. Ela pode levar essa mão à boca, se recontaminando, ou ela pode inclusive tocar em objetos dentro de casa, toca no controle remoto da TV, troca em um brinquedo que ela compartilha com outra criança. Então ela acaba infectando também diversas outras superfícies, né? Que possam estar ali vulneráveis à infecção. Então, às vezes, uma criança em casa contaminada por enteróbios acaba contaminando todos os moradores daquela casa também, tá certo? Aqui está o enteróbios pequenininho, né? Ele é bem pequeno mesmo, então nem dá para visualizar assim facilmente, né? Então, lembrando que não é ele que você ingere, são os ovos. Então, se ele é pequenininho assim, os ovos são menores ainda, tá certo? Uma recomendação é que se uma criança é portadora de enterobiose, você tem que tratar com vermífugo todos os moradores daquela casa, tá certo? Porque a tendência de que todos sejam contaminados por essa doença é uma tendência muito grande, tá bom? Mas é uma doença fácil de tratar, vermífugo simples, né, é capaz de tratar. E não tem tantas complicações como a filariose, né? A principal complicação aqui seria realmente o incômodo provocado pela doença, né? Esse prurido anal seria o incômodo, né? Alguns problemas intestinais, a exemplo de dor e diarreia, podem vir acompanhando, mas como profilaxia, a gente tem medidas de saneamento básico, obviamente, né? Porque assim você evita o contato com esses ovos, né? Caso eles estejam infectando fezes. Então, se aquelas fezes correm a céu aberto, o contato é muito mais facilitado com esses ovos, né? Então, saneamento básico é uma medida profilática essencial, educação sanitária e as normas de higiene básica, né? Foi ao banheiro, lave bem as mãos, né? Com água e sabonete, porque assim você elimina esses ovos. Não ingira alimentos crus que não foram devidamente higienizados. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a higienização dos alimentos para evitar essas verminoses, tá certo? Mas principalmente o saneamento básico. Lembra disso. A gente já discutiu isso em outras aulas e eu vou reforçar aqui, sempre gosto de reforçar isso. Que o saneamento básico é a medida profilática mais fundamental e mais eficiente para se combater as verminoses, tá certo? Então é isso, gente. Vocês vão receber uma atividade sobre esse assunto e qualquer dúvida estou à disposição para que vocês possam perguntar, tá bom? Valeu, até mais.